A dança entrou na minha vida já pequenininha. Então, na verdade, com 4 anos de idade, os meus pais já me introduziram na dança. E a partir daí eu fui crescendo e praticando, ainda em escola simples, né? De bairro, enfim. Aos 12, 13 anos eu ingressei no processo de formação profissional mesmo, na Escola Municipal de Bailado, de São Caetano do Sul, na ocasião. E aí eu fiz todo o meu processo de formação, encerrei ele lá em 1999. Nesse período eu já trabalhava com dança já e estou até hoje. Eu decidi entrar no curso de fisioterapia e ser uma fisioterapeuta a partir da dança também. Na verdade, eu costumo dizer que a dança me levou à fisioterapia, que depois, com o tempo, me devolveu para a dança. Então, embora não pareça, as duas profissões para mim são muito parecidas. E eu decidi entrar nesse curso quando eu já estava no final, no último ano de formação do balé clássico, preocupada mesmo com em evitar os quadros de lesões ou trabalhar a prevenção de grupos de bailarinos. Isso foi o que me levou a pensar na fisioterapia como uma profissão. E aí, quando chegou no final do curso de fisioterapia, eu me incomodava demais com a rotina da clínica de reabilitação, especialmente em neurologia, porque é uma rotina cansativa, é uma rotina pesada, né? O objetivo de um deficiente a longo prazo, de levantar uma cabeça ou de conseguir um movimento, é muito longo o processo. Eu começo ele quando criança para conseguir ficar em pé, se eu ficar em pé quando adulto. Então isso é muito exaustivo para a família, para o próprio paciente. E aí a dança me ajudou muito nesse momento. Foi quando eu tive a ideia de, por que não trazer a dança para a clínica e tornar essa rotina um pouco mais leve? Porque já que eu tenho que ir, que seja pelo meu prazer, né? E dança tem essa coisa do lúdico e do prazer muito forte, né? Trabalhar com música é muito bom. Eu sempre levo a dança para os meus atendimentos. Sempre levo a dança para os meus atendimentos. Primeiro, porque ela propõe uma diversidade de movimentos em ângulos diferentes daqueles que é simplesmente o que a gente faz na rotina de vida diária. Então, por exemplo, no dia a dia eu me levanto, vou até o banheiro, escovo os meus dentes, volto, tomo café, dirijo meu carro, desço uma escada, subo uma escada, entro e saio de uma porta. São movimentos que a gente executa na nossa rotina de vida diária. Mas eu não rolo todos os dias, eu não faço movimentos de torções amplos, conscientes, explorados. Consciência corporal na dança é uma coisa maravilhosa de se explorar. As diagonais de movimentos também, movimentos combinados, coordenação, percepção espacial. Então eu carrego a dança para a minha prática clínica como uma ferramenta de trabalho. Usar a dança como um método de reabilitação para os idosos, por exemplo, é super viável, né? Primeiro porque tem um baixo impacto e justamente por propor tantas possibilidades. Lembrando que o lúdico ele é fundamental para o sucesso de um trabalho acontecer. Eu acho que você tem sempre que associar prazer a trabalho, né? E quando você vai para uma proposta de reabilitação, pensando no idoso, acompanhado de muita dor normalmente e limitação, né? Junto, às vezes, uma depressão e uma história de vida inteira por trás, né? Porque nós somos um indivíduo único, nós não somos um joelho com artrose, nós somos um indivíduo por completo. E essa artrose compõe, por exemplo, o meu joelho envelhecido. Então, você trazer a dança enquanto proposta de reabilitação é uma sacada fantástica. Eu percebo que elas executam muito melhor os movimentos que eu pediria numa fisioterapia tradicional. Eu peço eles em dança, mascarado em coreografias, e elas executam muito melhor. Fica muito melhor a prática e elas saem felizes da vida. Eu comecei a enxergar a necessidade de realizar esse trabalho
em 2004, né? Porque em 2003 eu ainda estava nesse processo de formação, eu tinha faculdade ainda por trás, me dando espaço para realizar o trabalho de dança em cadeira de rodas na própria universidade, isso aconteceu. Mas eu me formei e aí eu não tive mais esse espaço. Buscando um espaço para os cadeirantes, eu cheguei até os idosos. As coisas não foram muito planejadas, elas aconteceram. Então aí eu, num último espetáculo que eu fiz de uma escola que eu tinha, eu pedi ajuda. Olha, nós temos um trabalho assim, 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 ao fim do espetáculo. E um dos espectadores que estavam assistindo entrou em contato comigo e disse, olha, a minha paróquia disse que pode te auxiliar. E é por coincidência a paróquia perto da minha casa, onde está toda a comunidade em que eu convivo e tudo mais. Ótimo, vamos para lá. Só que trabalhar com deficiente implica em mobilidade. E nós não tínhamos ainda acesso ao serviço Atende da prefeitura. Então, até que a gente conseguiu fazer o cadastramento, até saber dessa possibilidade que a prefeitura fornecia, eu não podia perder o espaço. Então, a ideia foi, vamos trazer idosos, porque assim a gente segura esse espaço para a hora que os cadeirantes conseguirem vir. Porque se eu deixar esse espaço vago, um outro trabalho vai ocupar e a gente não pode perder essa oportunidade. E aí foi quando a gente teve a brilhante ideia de chegar numa missa e oferecer fisioterapia de graça para a terceira idade. E aí era de se esperar, eu tinha 200 idosos no dia seguinte no salão. Nesse interim, a gente conseguiu o serviço Atende. E a partir desse serviço Atende, os cadeirantes passaram a frequentar também esse trabalho. Nós não iríamos dispensar as idosas, claro, ali já tínhamos um vínculo, já tinham se passado 2 anos, 3 anos de tentativa do trabalho. E aí então nós ficamos com o grupo da terceira idade e os cadeirantes, que eram 6 na ocasião. Uma delas, inclusive, já na época da clínica, da faculdade, veio, trouxe alguns amigos e está com a gente até hoje. A gente costuma dizer que ela é a madrinha, a secretária da turma. A partir disso, o que acontece? O tempo passou e as pessoas que simpatizavam com o trabalho começaram a se aproximar. Então, amigos que eu já tinha, alunos antigos, falavam, Cíntia, vamos fazer um grupo nosso também, a gente também quer dançar junto. E aí foi crescendo. E aí aquele espaço começou a ficar pequeno, porque nós tínhamos poucas horas, né, cedidas pela igreja. Então, uma academia cedia um espaço, uma empresa cedia outro espaço, e a gente fez da rua, da avenida, do bairro, o nosso escritório. A gente transitava pela rua para ir para os lugares. Então, enquanto tinha dança de salão num lugar, no outro tinha um balé, e a gente foi se mexendo assim. Até que saiu o primeiro espetáculo de dança em 2007. Então, isso foi de 2004 a 2007, informalmente, como um grupo de amigos, uma ação social na igreja. E desse espetáculo a coisa explodiu. O Grupo Solidária Dança surgiu em 2008.
Em 2007, um ano antes, nós fizemos o primeiro espetáculo de dança com um grupo ainda informal. Esse espetáculo de dança tinha cerca de 64 pessoas dançando. Os cadeirantes seria a primeira vez que eles pisariam no teatro enquanto espectadores, não como espectadores, mas como agentes ativos do espetáculo. Então a ansiedade era enorme. Iniciamos o espetáculo, mas para nossa surpresa, o teatro apagou no meio do evento. Buf, deu um apagão. A nossa sorte é que o grupo de dança do ventre estava no palco e elas dançaram na ocasião com velas acesas, numa taça. Foi o que iluminou o teatro, porque nem a luz de emergência acendeu. Para surpresa, inclusive, da administração do teatro, que é uma administração ótima, são teatros ótimos. E a gente ficou no meio do espetáculo, os cadeirantes chorando, a plateia, 400 pessoas assistindo sem saber o que tinha acontecido. Não restou nada, a gente foi até o palco, eu fui até o palco, pedi desculpa. A plateia logo solidária se manifestou, aplaudiu e saíram todos como se tivessem saído de um velório. Foi uma situação super triste. No dia seguinte, muitas pessoas sabiam que havia acontecido isso, porque a notícia corria, né? Ainda a gente não tinha internet desse jeito como é hoje, com tantos aplicativos de telefonia e tudo mais, mas a notícia correu. E aí todo mundo queria saber que grupo era esse que deu um apagão no meio do espetáculo. E como assim? Tinha ainda cadeirante dançando, idoso dançando. E a gente acabou caindo na boca do povo. E a partir daí o nosso grupo viu a necessidade, a gente reapresentou o espetáculo no Teatro Paulo Machado de Carvalho, dobramos os espectadores que assistiram, porque todo mundo queria ver, 15 dias depois, que espetáculo era esse. E de 64 pessoas, nós fomos para 115, 110 pessoas. E aí a gente viu a necessidade de ter um endereço. Não dava mais para a gente ficar na rua desse jeito, né? E aí nós fundamos a Associação Solidariedade de Arte e Cultura no dia 1º de agosto de 2008. E aí então nós tínhamos um RG, né? Nós tínhamos um CNPJ, uma identidade. E a partir daí as relações mudaram. O serviço do Atende, a gente teve condições ainda de usá-lo melhor, como um parceiro, porque eles são um parceiro da associação. Alugar um imóvel, recolher doações para manter esse imóvel. E aí o trabalho foi crescendo. Nesses 12 anos de projeto, o número de voluntários aumentou muito, muito. De 6 pessoas que ajudavam no início, 4 pessoas que ajudavam no início, hoje nós somos em 30 pessoas. De voluntários fixos, daquele trabalho de todo sábado nós estarmos juntos para fazer alguma coisa. Então, todos os nossos professores são voluntários e aqueles do início ainda estão conosco, alguns deles ainda. Outros entraram e agregaram a família, mas temos também outros voluntários que ficam na administração, voluntários esporádicos, pais de alunos, que entram na jogada para trabalhar com manutenção do espaço. Hoje nós temos uma sede nova sendo reformada, nós vamos mudar dessa sede para uma sede maior, porque a quantidade de assistidos são muito grande hoje, né? Então nós tínhamos no início 64 pessoas, quando fundamos 100, 110 pessoas, hoje nós chegamos a quase 400 pessoas. Esse crescimento, ele se dá especialmente pelas doações, mas também ele aconteceu graças à aprovação de projetos. Porque nesse caminho a gente começou a entender a importância de ter certidões, por exemplo, CMDCA, que é do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o COMAS, que é da assistência. Então a gente veio crescendo administrativamente e burocraticamente junto. Nós temos arquivados todo o relatório de tudo o que aconteceu até hoje, desde o começo. Então, registrar em cartório, uma diretoria ativa. Então, isso foi fundamental para sustento até hoje. Mas eu digo que o que a gente ganha, ele é o suficiente para se manter. E
E uma outra coisa que ajuda muito a manter o trabalho da associação são os espetáculos, porque deles saem a venda dos ingressos, que serve como um fundo de caixa, para que a gente possa sobreviver durante o ano subsequente. Mesmo com as doações, às vezes o mês é insuficiente para o pagamento de contas, né? Porque as contas aumentaram também. Então a gente tem como resguardo esse valor de espetáculos e esses projetos que ajudam em parte a subsidiar o espaço, as contas, funcionários, porque a gente tem nós temos os voluntários, mas a gente tem um quadro de funcionários que trabalham para esses projetos. Hoje o Solidariedade é ponto de cultura municipal, ele é ponto de cultura de São Paulo, tem um projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura. Aprovamos 2 projetos pelo FUNCAD, então a gente inicia no segundo semestre um projeto que vai falar sobre bullying e vai trabalhar com toda a rede escolar no torno. Então a gente trabalha muito com as políticas públicas, porque senão é inviável. As atividades que o Solidariedade oferece hoje, além da dança em cadeira de rodas e da dança para os idosos, que é o carro-chefe da associação, ela tem um trabalho muito forte no balé clássico. Nós temos hoje 9 turmas de balé clássico. Eu diria que é o grande responsável pelo sustento também da ideia, né, que vão de turmas desde 2 anos de idade até turmas de adultos e os próprios idosos que hoje trabalham com o balé clássico também. A gente tem um grupo de idosos já voltado exclusivamente para o balé clássico. Então, além do balé clássico, a gente tem a dança do ventre também, dança de salão, temos o teatro, que acontece nos cursos do ponto de cultura, teatro, música, artes. No FUNCAD, que é esse projeto que a gente vai trabalhar também agora no segundo semestre, nós vamos ter desenho artístico. Então, o ateliê, que é uma cooperativa que será formada por mães de alunos que serão especiais aí na montagem dos figurinos, desde desenhar figurino, corte, costura, toda a produção. Então, vários braços já se fizeram. Temos também um outro ramo, que é o esporte, a dança enquanto esporte. Então, nós temos a dança esportiva em cadeira de rodas. Hoje eu sou membro da Confederação Brasileira de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas e nós representamos o município de São Paulo. As idades que o Solidariedade trabalha são idades variadas. A gente tem cadeirantes, crianças cadeirantes com ou sem deficiência, que elas vão de 2, 3 anos, os mais jovens, e a gente costuma dizer que não tem limite. Enquanto você tiver vontade, força, saúde, você pode vir. Então, digamos que a nossa matriarca deve ter em torno de 80, alguma coisa assim. As aulas de dança, elas compõem o atendimento de fisioterapia. Ela não substitui. A fisioterapia é fundamental no processo de reabilitação e as técnicas são fundamentais para que esses pacientes se desenvolvam. A proposta da dança não é de substituir. Ela é eficiente, mas ela sozinha não reabilita. Né? Não temos nem estudos ainda que comprovem cientificamente a eficácia da dança enquanto método. Ainda é uma coisa que a gente pratica e que a gente observa, cataloga, mensura qualitativamente, mas ainda temos dificuldade em mensurar quantitativamente. Então eu entendo que a reabilitação é uma importância enorme na vida do ser humano, porque se você não usou a reabilitação enquanto curativa, você precisa dela enquanto preventiva. E lembro também que ninguém aqui está imune de se tornar deficiente ou de precisar de se reabilitar em algum momento. Então a fisioterapia é fundamental. Dentro de tudo que ela oferece, e ela oferece muita coisa boa, muita coisa importante, muitas técnicas diversas, eu incluo a dança como parte dessa arma na luta da reabilitação ou da prevenção. Então, sozinha a dança não reabilita, mas ela é uma parceira enorme nesse processo.
especialmente na autoestima. Eu acho que a questão do lúdico. É muito fácil você trabalhar com o lúdico para criança. Se eu vou reabilitar uma criança, eu posso inventar histórias, né, criar situações, trazer o lúdico para a minha clínica. Mas para um adulto é muito difícil isso, né? E mesmo com a criança, vai chegar uma hora que a brincadeira vai ficar chata, porque é doloroso, não é tão gostoso assim. Então, quando você traz a música, traz a dança, você humaniza a sua clínica, porque você prepara o seu paciente para a vida. Ele não mora dentro de uma clínica. Então, a gente precisa trabalhar com a realidade dos fatos. Eu preciso saber que, além do que ele faz comigo na clínica, ele tem autoestima suficiente para ir para um baile, porque ele sabe que ele vai poder participar integralmente do baile, da balada, da aula de balé, como todos os outros colegas.